Problema técnico. Bom dia a todos. E, antes de mais nada, eu quero iniciar agradecendo imensamente o convite de estar participando aqui dessa mesa e, notadamente, desse maravilhoso encontro. Queria dizer que eu estou muito honrado em estar aqui, mas não é simplesmente uma honra, o sentimento é outro. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui. Primeiro, eu agradeço a Celia, ao Edward, ao Fernandes, de estar participando aqui de um congresso da Abrand. Ela mesma é uma associação que faz uma reflexão importante, um dos mais importantes polos de reflexão da política de drogas, inclusive por permitir essa importante, significativo, diferencial, que é a reflexão multidisciplinarizada. Há muito tempo que a gente diz isso, luta, que se trata aqui de uma área até mais do que multidisciplinar, transdisciplinar. Você não tem possibilidade de tentar, como nós fizemos durante muito tempo, confinar esse conhecimento numa única área do saber. Não pode ser monopólio de médicos ou de advogados. Da parte jurídica, eu acho que era a última que devia se meter nisso. Aliás, quando o faz, ao longo desses últimos anos, o faz de forma atabalhoada. Até porque quer fazer sozinha e quer ficar com o monopólio da área, né? Então, parabéns à Abrand, eu me sinto extremamente feliz e é um grande prazer. E o prazer é maior de estar no Congresso da Abrand em Salvador, né? Para quem milita na redução de danos, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu me tenho como um dos aprendizes desde o início desse tema. A gente sabe muito bem que, na redução de danos, foi a Bahia que nos deu o régua e compasso, né? Foi quem botou o bloco na rua e até hoje continua com o seu pioneirismo, né? E por isso, então, eu estou aqui rendendo as minhas mais sinceras homenagens, né, ao professor Antônio Neri, a essa trinca, essa Santíssima Trindade baiana, Tarcísio e Edward, né? Edward, meu xamã, guiado pela lua, não é? Tarcísio, sempre uma inspiração, e o professor Antônio Neri é meu professor, né? Só posso dizer isso. Sempre estou aprendendo com ele ao longo desses 20 e tantos anos de caminhada. Muito bem. E dizendo isso, eu creio, nós estamos vendo um momento, do ponto de vista político-jurídico, né, crucial. Antes disso, eu quero fazer um merchanzinho, que nem diz lá o nosso amigo comentarista de futebol. Eu gostei muito de poder participar dessa mesa, especialmente por causa da temática. Eu finalmente consegui publicar o livro que é a minha tese, e é justamente os direitos das pessoas que usam drogas, né? Ainda não está isso aqui a editora me deu só para trazer, para mostrar que existe, porque ainda não está à venda. Isso vai estar só a partir, agora, espero, a partir do fim de novembro em diante. E eu faço exatamente essa perspectiva ao longo de toda a minha pesquisa acadêmica, desde a dissertação de mestrado, doutorado, enfim, tentando mostrar
que a pessoa que usa drogas, antes de mais nada, é uma pessoa, como bem disse aqui a professora Luciana Boatê, né? Como também tem direitos. É uma coisa tão singela, tão parece evidente, mas eu fico me lembrando da época daquelas grandes fases totalitárias, que é onde a gente parece que paradoxalmente está chegando de volta, né? Eu fico me lembrando, por exemplo, do Sobral Pinto, que usou a lei de proteção aos animais para defender o Luiz Carlos Prestes e o Henri Berger, que eram líderes comunistas na época da ditadura Vargas. A gente acha que determinadas pessoas não têm direito, simplesmente são párias, né? Então a gente tem que usar a lei de proteção aos animais. Falar, até o bichinho tem direito, por que a gente não tem? Né? E eu estou ressaltando aqui a redução de danos e iniciando essa reflexão, fazendo esse axé à Bahia e essa Santíssima Trindade da redução de danos, porque é importante, nesse momento que a gente está chegando numa encruzilhada triste, político-jurídica, de total recrudescimento, de uma possibilidade de recrudescimento, nós que já conseguimos, ao longo desses últimos anos, avançar de maneira significativa, eu digo isso para vocês com toda sinceridade, né? Nós conseguimos avançar e nos articular nacionalmente, né? De maneira significativa. Eu acho isso fundamental ser recuperado. Então eu vou fazer aqui uma coisa mais ou menos, uma reflexão histórica desse movimento de redução de danos, porque a construção desse sistema que hoje nós temos, como vocês viram, no sistema legal, no ordenamento jurídico hoje, nós podemos dizer que nós temos no Brasil um sistema protetivo, que poderia se chamar os direitos das pessoas que usam drogas. Nós temos, pelo menos do ponto de vista legal, formal, nós temos essa construção de um sistema protetivo que vê nesse cidadão uma pessoa e não um objeto de ação do Estado, não algo sujeito à intervenção do Estado, mas uma pessoa com a qual o Estado deve lidar, e deve lidar de uma forma respeitosa, de uma forma dialógica, né? E eu estou dizendo isso, a importância da redução de danos está exatamente aí. Isso não foi dado para a gente, não. Essas leis todas não surgiram do nada. É um intenso embate político de empreendedores morais, né? Esse pessoal todo que o Dartil chama dos novos inquisidores, né? Porque há a nova Inquisição, não tenham dúvida disso, né? Com essas forças todas que se organizam e que têm uma visão mais humanista em torno dessa questão, e especialmente o movimento de redução de danos. A construção desse sistema dos direitos das pessoas que usam drogas, ela vai nascer a partir exatamente do movimento de redução de danos. O movimento de redução de danos, portanto, tem uma fundamental importância política na construção desses direitos, não só do ponto de vista nacional, internacional, inclusive. Nós não podemos esquecer que isso é retomado com uma associação, né, de pessoas que usam drogas injetáveis em Amsterdã, Junk Bond. É o protagonismo da própria pessoa que usa drogas, e a redução de danos propicia exatamente isso, esse sujeito se reconhecer como sujeito, porque ele mesmo, com a intervenção penal ou a intervenção meramente de exclusão, qualquer que seja a sua modalidade, internação compulsória. Eu sempre, quando trato dessa questão de internação compulsória, recomendo às pessoas que voltem a ler Machado de Assis. Vai lá ler o Alienista, né? Eu só espero que esses empreendedores morais tenham a lucidez do Simão Bacamarte e que, afinal, se trancafiem, né?
Eu ainda queria ver o Osmar Terra ter a lucidez de falar, eu preciso ser internado. Eu preciso ser internado, porque alguém precisa dizer isso a ele, né? Mas não adianta. Eu, para ser coerente, vou respeitar a autonomia do Osmar Terra. Eu acho que ele voluntariamente deve se internar, como fez o Simão Bacamarte, né? Nós estamos revivendo, e eu conversava com a Luciana, eu nem gosto de falar dessa história de internação involuntária e internação compulsória, né? Internação é sempre o último caso. Isso diz a nossa lei da reforma psiquiátrica, que é um avanço. Mas tudo avanço construído politicamente, gente, da militância das pessoas. Não foi dado de mão beijada para ninguém, não, né? O movimento de redução de danos começa, o primeiro momento surge lá em Santos, né? Em 89, lá com o Fábio Mesquita, Carreca, aquela moçada toda. E a resposta do Estado, qual foi, né? A resposta do Estado foi prender todo mundo, né? Eram os vândalos da época. Você não pode sair à rua, por exemplo. Hoje nós não podemos mais nos manifestar e sair à rua, porque nós somos terroristas, né? Talvez nós vamos nos tornar nisso, né? Mas aquelas pessoas que naquele primeiro momento, lá na gestão da Thelma, com o Davi Capistrano, que eu quero relembrar, né? Mas o Fábio Mesquita, a Reca, todo aquele povo, botou ali o primeiro programa de redução de danos e não conseguiu fazer funcionar. Por quê? Porque nós aqui, os operadores do direito, especialmente as agências de controle penal, né? Notadamente Ministério Público e Polícia, viam nessas ações auxílio, qualquer modalidade de auxílio ao uso, que isso era equiparado ao tráfico. Até hoje, Santos não conseguiu implementar os seus projetos de redução de danos, porque eles ficaram engessados desde aquele primeiro momento. E quem primeiro pôs o bloco na rua foi aqui, o professor Antônio Nérico Tarcísio, né? O pessoal da UFBA, né? E isso foi só em 95. E de lá para cá vem uma construção. Depois teve a lei do Paulinho Teixeira, que todo mundo conhece, que é uma lei simples. Ele simplesmente, como não existia uma disciplina do Estado, né, vem uma lei dizendo, não, está permitida a redução de danos. E depois disso pipoca, começa a influência da redução de danos na legislação. E começa o contrário, como a redução de danos começa a obter resultados substanciais, e é sempre com comprovação de dados cientificamente demonstrados, ela começa a ter credibilidade. E ela começa a influenciar as mudanças da lei. E começa a surgir leis municipais de redução de danos, leis estaduais de redução de danos. Tem lei de redução de dano de Contagem, de Passo Fundo, né? Os estados todos passam a legislar sobre redução de danos. Isso foi um grande avanço naquele momento, né? E aí começa a surgir uma nova categoria de leis de redução de danos. Em São Paulo nós temos a lei que regulamenta os direitos das pessoas que usam drogas. Ninguém fala disso, que existe essa lei estadual. É lá do Fausto Figueira, lá de Santos, mas obviamente com toda a pressão da militância da redução de danos, não é à toa que ele é de Santos. A Reduc estava em cima, com a Daniela lá toda hora no gabinete do cara, né? Nós temos a lei do Simão Pedro, que obriga as casas noturnas a ter água disponível. Olha, água, gente. É porque o neguinho, para ir pegar uma água lá na balada, ele ia pagar 5 conto. Prefere pegar uma latinha de cerveja, né, cara? Então tem água à vontade, tem que ter água à vontade, né? Agora o Zé Serra, nosso ex-governador à época, ele vetou essas duas leis. Vetou. Foi aprovada na Assembleia e foi vetada. A militância da redução de danos foi para a Assembleia, foi para cima e conseguiu derrubar o veto do governador. Essas leis estão lá em vigência em São Paulo. Depois a lei de drogas, antes disso a própria a Política Nacional de Drogas, a primeira grande Conferência Nacional de Drogas, que foi patrocinada pela Senad, a redução de danos só entrou naquele documento frente à militância. Nós fizemos grupos que eram verdadeiras ação de guerrilha, porque a gente era ampla, expressiva minoria, né? Então nós nos dividimos, ficava um em cada grupo temático, em cada ação, para ficar lá batalhando, falando assim, redução de dano tem que entrar no documento. Entrou, aí passou a ser política oficial,
Depois a Lei 11.343 vem e contempla a redução de dano. Contempla a redução de dano não é porque o governo ficou bonitinho, é por causa da militância, por causa da pressão, por causa da força desses grupos, e por causa da credibilidade que a própria estratégia foi ganhando ao longo estou falando demais, né? Ao longo desses anos todos de luta, de trabalho. Eu estou só fazendo isso porque eu quero conclamar, nós temos que sair daqui articulados, gente. Nós estamos sofrendo aqui um momento crucial para a política de drogas, e especialmente do ponto de vista legislativo. O legislador, o nosso legislador, ele não está nem aí para a cientificidade das suas proposições. O que o move não é isso. O que o move são critérios políticos, e no mais das vezes, aquela política mais baixa, a política eleitoreira. É simbólico, é meramente simbólico. O que eles querem é limpar as ruas, isso é política de limpeza pública, não é de saúde pública, não é de segurança pública, é limpeza pública. Essas pessoas só são vítimas dessa ação porque são visíveis. O problema é que está aquele lixo na rua, cheirando mal e visível para todo mundo. Né? Lógico que nós temos que ter intervenções, mas nós temos que ter intervenções adequadas. A Bahia já nos deu régua e compasso, consultórios de rua saíram daqui, unidades de acolhimento, casas de passagem, né? Pontos de encontro, quanta coisa. Agora acontece que nós temos projetos, nós temos dispositivos adequados, né? Mas nós não somos generosos. Isso tinha que estar disseminado, isso tinha que estar atomizado, isso tinha que estar espalhado, essas ações por esse Brasil afora. Mas o que a gente espalha é distribuição de taser, que ficou agora uma tortura em céu aberto. Vamos dar choque nas pessoas a céu aberto, vamos para as cracolândias, novamente na base da militarização. Então, é isso que ganha corpo no final das contas. Essa resposta é a resposta mais fácil. Vamos aumentar as penas. E vamos fazer o quê? Vamos quadruplicar a população carcerária, como está mostrando aqui o Nicori. É isso que nós vamos fazer. Mas tudo bem. É tudo traste, é zumbi. Olha, gente, vejam, eu trago essa reflexão porque essa situação pode piorar. Nós temos hoje vários instrumentos adequados, nós temos hoje instrumentos legais, isso é inconstitucional, isso é antiético, como já disse a Luciana, né? Mas, infelizmente, nós temos lá o PL 37, que está lá já aprovado pela Câmara e está no Senado Federal, que vai possibilitar essa internação em massa, ela ser potencializada e ainda aumenta. Portanto, ele vai dar um instrumento de segregação e de exclusão para o usuário de drogas, coisa que nós não tínhamos mais. Hoje o usuário de drogas não pode ser preso em hipótese alguma, né? Mas agora vai poder ser preso pelo viés médico, pelo viés sanitarista, pelo viés, higienista. Né? Então, vejam, eu creio que a minha participação aqui é recuperar um pouco dessa história, mostrar para os senhores que nada veio de graça, que nós estamos batalhando ao longo desses últimos anos e que agora a gente não pode esmorecer, não, a coisa não acabou. Pelo contrário, nós temos forças articuladas e nós também precisamos nos articular politicamente para barrar esse PL 37 que está tramitando no Congresso e que nos levará de volta a esse obscurantismo. Não é à toa que está lá, a gente chama de Osmar Trevas, né? É isso que representa isso. É um grande perigo e desestabiliza o sistema público de saúde mental, porque ele cria um outro sistema paralelo de atendimento, né, para essa questão. E carreia todos os recursos para esse novo sistema, que isso tudo é para ser discutido, né? Mas esse outro sistema prioriza o modelo de comunidades terapêuticas. Eu acho que até não estou aqui metendo pau, embora devesse, mas comunidade terapêutica eu tenho para mim como uma coisa assim, não tem colégio de padre,
não tem Santa Casa. São fatos que já existem porque o Estado não estava lá. O que eu vou fazer? Né? São Paulo foi fundado por um colégio jesuíta. Não existia à época, então paciência, elas são uma situação que existem, mas elas têm que se adequar ao sistema agora. Não é que tem que ser criado um novo sistema para eles. O colégio salesiano funciona dentro das diretrizes do MEC. As Santa Casas funcionam dentro das diretrizes do Ministério da Saúde. As comunidades terapêuticas que, se quiserem funcionar, têm que funcionar dentro das diretrizes da Anvisa. Se integrar ao SUS. É isso que elas têm que fazer. Não estou negando a existência delas, não. Né? Eu dou aula em escola confessional, é presbiteriana. Uai, não vou negar a existência de uma escola centenária. O Estado não estava lá, aquela instituição estava. Agora, ela tem que se adequar aos parâmetros da educação nacional. Ponto, acabou. Se quiserem rezar, rezem, tudo bem, não tem importância, mas aqui você tem que ter essas diretrizes. Enfim, eu só quero conclamá-los, senhores. Não vamos esmorecer, a gente está articulado, esse congresso é importante, todo mundo tem que voltar para casa para fazer lição de casa. Encher, não quero ser chulo, os seus parlamentares, né? Cobrar deles uma posição e mostrar por quê. Aqui é o momento da gente sair, inclusive, municiados para poder fazer esse enfrentamento e esse embate. Muito obrigado.